Reencarnação. Qual o posicionamento da igreja? Vamos descobrir juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reencarnação. Qual o posicionamento da Igreja Católica Apostólica Romana? O que o Catecismo tem a nos dizer sobre este tema importante e muitas vezes polêmico, que confunde a cabeça de muito católico? Vamos descobrir? Mas antes eu quero dizer o seguinte: este vídeo não é um ataque a qualquer outra religião ou alguém que pense diferente. Isso aqui é um vídeo, um estudo para cristãos católicos ou para não crentes, mas que queiram estudar sobre o tema. Este é o objetivo, mas é nisso que eu acredito. Porque eu sou católico, apostólico romano, então eu acredito nisso, tá bom? Vamos lá? Somente um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica de 1992, do grande Papa João Paulo II. Vamos lá, reencarnação, parágrafo 1013. Acompanha comigo. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir o seu destino último. Quando tiver terminado, aspas, o único curso da nossa vida terrestre, fecha aspas, Lumen Gentium 48, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Aspas novamente, e agora é um trecho bíblico, preste atenção. Os homens devem morrer uma só vez. Fecha aspas. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Depois você confere na sua Bíblia. Não existe reencarnação depois da morte. E por fim, um trecho desta oração de São Francisco que consta lá no Cântico das Criaturas. Preste atenção. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã, alguns comentários quero fazer sobre este capítulo do SIC. Perceba que ele começa dizendo que a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, desta vida que nós temos. Esta vida temporal, a morte vai encerrar este ciclo. Este ciclo que é o tempo de graça que Deus me oferece para nesta vida realizar a sua vontade, o seu projeto divino. Então Deus tem um projeto para mim e para você, do qual nós temos esta vida terrestre e temporal para realizar e assim decidir o nosso destino último. Então não vai ser depois da morte, é nesta vida que é o tempo que Deus me chama para eu viver esse projeto que Ele tem para mim. A Lumen Gentium vai afirmar, exclamar que o único curso da nossa vida terrestre. Então essa vida que eu tenho é o meu único curso. E a palavra de Deus, do qual a igreja é amparada, vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que os homens devem morrer uma só vez. Só com esse versículo bíblico já cai por terra a ideia de reencarnação. Porque a ideia da reencarnação é que você morre e reencarna em outra pessoa. Morre de novo, reencarna em outra. E aqui está dizendo que os homens devem morrer uma
só vez. E esse Cântico das Criaturas, de autoria de Francisco de Assis, no final ele vai dizer, né? Ele louva a Deus pela morte, chama a morte de irmã, a morte corporal, fala que infeliz daquele que ela a encontrar em pecado mortal e feliz daquele que ela, a morte, encontrar a pessoa realizando a santíssima vontade de Deus, porque daí a segunda morte não vai fazer mal. Mas o que é essa segunda morte? Não confunda. A segunda morte aqui é aquela ausência eterna e definitiva de Deus, vulgo inferno. Então, atenção com a palavra reencarnação, do qual a igreja afirma que reencarnação não existe. No entanto, a palavra encarnação, ela existe, nós acreditamos, porque o verbo que se fez carne se encarnou no seio da Virgem Maria. No Evangelho de São João, anota aí, capítulo 1, no versículo 14, vai estar escrito assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se encarnou no seio da Virgem e se fez homem, tá? Isso não tem nada a ver com a reencarnação. Nós acreditamos na encarnação do Verbo, nós acreditamos na ressurreição de Jesus. Percebeu que não tem nada a ver com reencarnação? Jesus, ele retorna à vida, né? Ele não está no sepulcro, ele ressuscita. E nós acreditamos na ressurreição da carne, inclusive nós rezamos isso na profissão de fé, né? Nós acreditamos na ressurreição da carne no último dia, no dia do julgamento. Esta é a fé da igreja, este é o ensinamento da igreja e dos apóstolos para nós, cristãos católicos apostólicos romanos. Tá bom? Muito bem, meu caro irmão, minha cara irmã. Muito obrigado, então, pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de pastorais, movimentos, amigos e familiares para a honra e glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!